A lei orçamentária está travada, não foi apreciada. A expectativa dos deputados é que se faça uma avaliação do orçamento de 2025, que ainda não foi aprovado, apesar de nós já estarmos em março, e depois disso se faça um debate mais aprofundado sobre a ocupação ou o número de vagas no Congresso Nacional. Há uma dificuldade de aprovação hoje no orçamento no Brasil. Existem algumas travas novas que estão dificultando esse debate. O presidente da Comissão Mista do Orçamento é um piauiense, é Júlio Arcoverde, que falou a respeito desses novos impedimentos da votação em Brasília. Vamos ver. O calendário estava para essa semana. O presidente, o relator, o senador Coronel, teria que entregar o orçamento até ontem, às 20 horas. Mas está tendo problema em relação ao governo, porque o governo mesmo ontem já mandou mais um ofício de fazer remanejamento orçamentário, foi até para o Banco Central. Então, como nós recebemos mais um ofício ontem, não sabemos se o governo vai mandar um hoje ainda, a gente fica com a dificuldade de fechar o orçamento, fechar o relatório final, porque os próprios consultores ficam sem tempo para fechar. Eu estou aqui até às 16 horas hoje, tentando ver se o governo não manda mais nenhum ofício de remanejamento e a gente consiga trabalhar a madrugada toda para que amanhã a gente coloque no sistema e a gente comece a votação. Porque eu consegui na semana passada duas coisas importantes. Eu deixei suspensa a reunião para não afetar no quórum e conseguir com os líderes que a gente pudesse quebrar o interstício de 3 dias para 24 horas. Então, com essas duas decisões, facilita que a gente possa votar o orçamento ainda nessa semana. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Júlio Arcoverde, falando da dificuldade que está tendo para fazer a matéria andar no Congresso Nacional. Enquanto se fala muito sobre a possibilidade do Congresso travar algumas pautas importantes, nesse caso, o presidente da comissão está dizendo que quem está dificultando um pouco nesse momento, nessa semana, tem sido o governo federal. O governo faz ajustes que são inerentes da situação fiscal do governo. Estabelece prioridade onde corta, onde pode acrescentar, e o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, que está em Teresina hoje até às 16 horas, já relata esse imbróglio que compromete o relatório final da lei orçamentária a cargo do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Agora, é aquela história, Joelson e Lívia, os parlamentares da Comissão Mista estão como se fosse assim, em reunião permanente. Não foi decretado assim, o fim do encontro para iniciar o outro, para encaminhar a proposta orçamentária para a votação. A votação estava marcada, prevista para amanhã, dia 18, na Comissão Mista do Orçamento, e encaminhada na sequência para a votação em plenário na quarta-feira, dia 19. Agora, com esses obstáculos, a expectativa agora é dúvida para saber se a lei orçamentária sai ou não sai do papel, é ou não é votada na sessão mista Câmara e Senado que formam o Congresso Nacional. E uma expectativa, Elivaldo, inclusive, que foi sequenciada, às vezes frustrada, né? Inicialmente, o embargo seria por meio do judiciário, quando o STF criou as novas jurisdições em referência às emendas parlamentares e como elas seriam rastreadas e como elas seriam distribuídas entre os estados e os municípios, que inclusive foi pauta hoje durante a audiência pública sobre as questões do estado. E agora a participação do governo federal entra como essa dificuldade, que deveria ser o contrário, ele deveria ser um facilitador. Então, é uma argumentação que, por mais que seja econômica, tem o seu grande embasamento político. E como que está sendo essa performance do atual governo em referência ao Congresso Nacional?